voltamos então após uma leve descontraída devido a esse assunto que traz tantas lembranças, lembranças boas, mas também um pouco de lembranças um pouco mais pesadas, como o Varela acabou de relatar. O Diego, então, vai nos relatar a sua experiência, a sua memória mais marcante. Eu acho que, para mim, o que o Clério falou ali, né, é mais ou menos o que eu senti também no momento, né, foi o caixão. 2 dias após a gente fez a travessia de um caixão também com uma recém-nascida, uma criança, né? Sim. E eu acho que o que mais me marcou foi quando a gente veio olhar a ponte, que a gente veio de barco, a gente veio lá do Navegantes, a gente veio pelo Taquari e entramos no Forqueta, que foi o momento que a gente As duas, né? que a gente viu que realmente não tinha ponte, né? Até então todo mundo estava comentando e a gente veio olhar, a gente veio de barco, né? O rio não tinha baixado ainda, a gente passou com a água praticamente por cima da ponte de ferro, o que tinha sobrado dela, né? Então ali foi o que mais me marcou, né? Eu fiquei pensando nas pessoas que estavam, né, do lado de Lajeado, Arroio do Meio. Inclusive teve uma amiga minha que estava com a filha dela em Lajeado, me ligou no dia seguinte perguntando se eu conseguia atravessar ela para ver a menina ou trazer a menina para Arroio do Meio. Então foi, para mim, o que mais marcou foi o fato de nós não termos mais ponte. Isso foi algo que, quando me falaram, eu não acreditei, eu acreditei só vendo, né? Então foi o que mais me impactou. E o Fabrício? Olha, aqui são tantas coisas que a gente passou, né? Não tem como mensurar cada uma, né? Mas o que mais me impactou, eu acho, foi o altruísmo. A questão das pessoas se doarem, o poder da capacidade de autorregeneração do ser humano. Isso foi o que mais me impactou. Porque assim, ó, eu vi tantas coisas bacanas, sabe? Em meio a tanta desgraça. Por exemplo, pessoas que estavam, por exemplo, alguns amigos e conhecidos que a gente fez aqui, né, que vieram lá de Santa Catarina, tiraram férias para vir ficar aqui, ajudar a gente. Isso foi trouxeram um barco, o caso do Felipe, né? O Felipe veio de lá, até um abraço para ele lá, se ele estiver nos vendo. Um amigão que a gente fez, e pessoas que assim, ó, que não nos conheciam, mas quando olhavam para a gente eles viam assim, ó, olha, estamos na mesma causa, né? Em prol da mesma coisa, né? Que é o bem comum de todos, né? Eu acho que isso alheia um pouco à internet, algumas coisas que afastam as pessoas umas das outras, né? Isso foi muito bacana, porque a gente começou a se aproximar de novo das pessoas. A dor unindo as pessoas. A dor, o espírito assim de voluntariado, né? Isso deu um sentido para que a gente pudesse fazer o que a gente fez, né? E a força do ser humano, né? Aquela capacidade que o ser humano tem de se erguer em meio aos destroços, à desgraça, né? Isso assim, ó, me fez pensar que o ser humano ainda temos esperança de que as coisas podem acontecer por bem, né? Então, assim, eu acho que isso foi o maior legado dessa... Em meio à desgraça, eu sempre digo que em meio à desgraça, assim, às vezes em meio aos infortúnios da vida, eu acho que às vezes as pessoas pode demonstrar o seu poder, a sua força, né? Descobrimos um filósofo. Não, ele é... E eu acho que assim, ó, a gente está representando também um grupo de pessoas que nos ajudaram hoje, que não tem como a gente falar os nomes, porque a gente vai acabar esquecendo de alguém. Sim. Né? Mas a gente tem um grupo aí de pelo menos 20 pessoas, né, que auxiliaram nós, né? Juntando lá os de 2023 com os de 2020. Até a gente não consegue dizer o nome de todos, mas a gente queria muito agradecer a eles, né? 20 pessoas que ajudaram aqui, que deixaram suas casas, ficaram conosco, dando apoio, fazendo escada, com as próprias mãos, sabe? Isso aqui, ó, tudo que tu pode ver aqui, ó, até aquela escada lá em cima, por exemplo, isso aí foi tudo construído à mão. Pessoas que deixaram seus filhos, sua família, sua esposa, né, vieram para cá correndo risco de vida, porque isso aqui não é brinquedo. Com certeza. Assim, eu sempre digo, o rio estava muito exatamente, alto. a gente sempre diz assim, ó, a gente é afortunado porque a gente tem um negócio assim, eu, o Diego, o Clé, nós conhecemos o rio, nós não estamos aqui de graça ou caímos de paraquedas, por exemplo.
A gente conhece o rio, a gente conhece a Água Braba, a gente já entrou, não é a primeira vez, desde 2020, enchente de agosto de 2020, a de setembro de 2023, a de novembro de 2023, agora de maio. Sempre vocês estiveram Sempre a gente envolvidos junto, de alguma forma. Sempre no resgate. no resgate em Pessoas, águas brabas, Sim, né? Resgate sim. de pessoas. Então, assim, a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde não pode. Inclusive, aconteceu alguns fatos inusitados, né? Que, às vezes, teve autoridades, hein, pessoas que vieram aqui em expertise na área, né? Com expertise na área. Vieram aqui, colocaram o bote, mas só que bote não é para esse tipo de rio, entendeu? Isso aqui, bote fura. Né? Nós estamos falando de um rio que tem pedra, pau aí. E acaba acontecendo detritos, né, e aí acaba acontecendo essas questões assim, e que na hora a gente até teve que resgatá-los, né? Então assim, é importante o serviço do voluntário, né? Essa parceria público, civil e privado, né? Então a gente sempre, claro, sempre enaltecendo as autoridades e coisa e tal, mas a gente também tem o nosso valor na hora de ajudar o próximo. E é isso, meninos, que eu quero, assim, para finalizar a nossa entrevista, eu quero que vocês me digam, um ano depois, nós estamos aqui, debaixo da nossa ponte construída, olhando para a ponte de ferro, que também ela está reerguida e dando vazão ao movimento, e, né, criando este movimento no vale, dando continuidade. E vocês têm um dizer na camiseta de vocês, que é muito bonito, coragem para fazer O que tem que ser o feito. que tem que ser feito. E os meninos tiveram coragem para fazer, naquele momento, o que precisava ser feito. Como vocês se sentem um ano depois e tendo todas essas lembranças presentes, não dá vontade de chorar? Não se fica emocionado? Fica. Eu fico muito emocionado. Até das camisetas, foi o Roberto que... Luquezzi, né? Ele que nos deu as camisetas e disse, não, vocês são muito merecedores disso, dessa frase, né? Com certeza. E eu sempre eu penso assim, que não adianta isso para qualquer pessoa, tu deixar para depois fazer ou dizer, eu podia, não. As coisas estão ali e tem que ser feito na hora, no momento. Né? Exato. Se nós não tivéssemos tido vamos fazer isso, poderia ter dado errado. Né? Tu tem que ter atitude. Se ela vai dar certo ou não, ninguém sabe. Sim. Poderia ter acontecido alguma fatalidade com alguém? Poderia, mas não aconteceu. Hoje a gente nem, de repente, estaria falando outra coisa ou fazendo outra coisa, mas... Então a gente tem que fazer. E para ajudar o próximo, às vezes, tu tem que ir fazer. Então acho que esse é o legado que a gente deixa, que para os outros também pensam assim. E dizer que a gente vai estar sempre para ajudar, do que deve de qualquer forma que for, se possível, da nossa parte, estaremos sempre aí. Eu queria agradecer também ao nosso apoio, a gente teve bastante apoio também, né? Prefeitura de Arroio do Meio, algumas empresas ajudaram nós também, né? Então, voluntários, a gente não estava sozinho, né? A gente, por trás de nós existiam inúmeras pessoas, né, que nos apoiavam e estavam preocupadas com nós, né? Inclusive perguntando diariamente como a gente estava, enfim. Queria agradecer essa parceria aí que a gente teve também. É interessante que por onde eu tenho andado, as pessoas me perguntam por que Arroio do Meio não teve tantas vítimas quanto outros lugares, né? É um questionamento que as pessoas me faziam. Eu disse assim, isso porque nós temos um grupo muito unido, já não é de agora, é de um tempo atrás. Sim. E a gente sempre tá junto, a gente sempre faz, a gente já sabe o que vai fazer, né? A gente, claro, agradece também a todos os outros voluntários de outros municípios também, né, que de alguma forma ajudaram as suas comunidades, as pessoas que necessitavam naquele momento. Mas assim, graças a Deus nós não tivemos perdas graves aqui, nem perdas de vidas, por conta dessa nossa iniciativa muito rápida, né? Foi muito rápida, muito proativa, né? E a gente já sabia o que ia fazer. Por isso que a gente sempre diz, a gente sempre teve um grupo unido que já cada um tem a sua função e a sua atribuição, sabe o que vai fazer naquele momento, né? Então isso foi o segredo do que deu certo. Vocês não tiveram medo? E de onde veio essa força? Todo dia eu tinha medo. Mas assim, mais pelos outros, não por mim. Mais de tudo derrubar uma criança, um idoso, uma fatalidade
uma pessoa cair no barranco, cair na água. Esse era o meu medo. E eu tava ali, tipo um comandante, que nem os guris falavam, e gritava com o fulano, com o ciclano, cuida ali, ali. E todo mundo me escutava e pediam, e era assim que funcionava. Esse era o meu medo. A gente tem o medo quando está na água, a gente tem o medo, mas assim, naquele momento da travessia, o meu medo maior era com as pessoas e não machucá-las. É que aqui o ambiente era muito propício, Hostil, aqui né? Era bem inóspito em função Sim. de todo esse processo. Depois, com o tempo depois, que do dia 13 que veio o exército, aí a gente conseguiu, com a prefeitura, Sim. conseguiram abrir a rua, ficou um pouquinho melhor, né? Melhor. Ficou bem melhor, depois veio as Aham. passadeiras, então, mas naqueles 12 dias é um filme. Era é um ruim. filme ruim. Buscaram força de onde, gente? Eu acho assim, ó, Ah. o Clério falou da questão do medo. Acho que medo toda a gente tem, todos nós temos um pouco de medo. Eu já tenho um pouco mais de respeito, respeito da natureza, respeitar a força da natureza. Ela tem que ser respeitada. A água não se brinca, mas como a gente se criou no rio, né? Eu, Diego, o Clério. Então assim, ó, a gente aprendeu, a gente sabe até onde a gente pode ir e o respeito, né? Respeito à Noção natureza. de limite. Exatamente. O único receio mesmo que a gente tinha que nem o Clério falou, é derrubar uma pessoa que não sabe nadar, ou que não sabe, né? Não sabia como se cai na água, o que Se faz, posicionar né? naquele Mas momento. naquele momento lá do resgate, aqui Sim. já era outra coisa, né? Aqui já era outra coisa. Bom, meninos, agradeço a boa vontade de vocês de virem aqui e relatar para os nossos seguidores todas essas memórias de vocês, esses sentimentos, né? E essa emoção desse momento que vocês passaram, desse momento difícil que vocês passaram. E tenho certeza que se as pessoas pudessem estar no meu lugar, elas diriam que a palavra mais forte para ser dita para vocês nesse momento é gratidão. Gratidão por tudo. Fico até emocionada também. Só faltava a repórter chorar no fim da entrevista, né? Faz parte. Certo, meninos? Obrigado. Muito obrigada. E esperamos que os seguidores gostem das nossas histórias e das nossas memórias aqui. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.